Bom dia! Manhã de quinta-feira, estamos começando o nosso Na Hora do Café, dia 28. Tá um friozinho bom aqui em Brasília, nas madrugadas. Eu sei que o pessoal lá do Rio Grande do Sul fala: mas Alfredo, tá te fresqueando com esse frio de Brasília? Rapaz, o corpo da gente vai se adaptando aos novos lugares onde a gente vive. Eu tô fora do Rio Grande do Sul desde 31 de maio de 1983. Então, lógico que o corpo foi se adaptando aos novos climas onde foi vivendo, e o frio realmente aqui em Brasília, ele é pesado na madrugada, nessa época do ano. Hoje nós tivemos uma temperatura boa na madrugada, ficou apenas em 14 graus, mas tem sido dias bem friozinhos. Então, para comemorar esses dias frios, nada melhor do que tomar um chocolate quente, como diz o pessoal lá da Serra Gaúcha. E eu não tenho problema nenhum. Inclusive estou tomando aqui numa xícara, numa caneca, ou como diz meu amigo Carlos Vieira, num balde que eu trouxe, que eu ganhei lá em Ouro Preto, lá de Ouro Preto, na fábrica de chocolates Ouro Preto. Ganhei de lá quando estive lá. Se você também tem uma empresa, quer mandar sua caneca, sua camiseta, manda para nossa caixa postal que a gente divulga aqui. Faz o merchan de você sem nenhum custo, só pela alegria. Agora, se for empresa de petista, por favor, ou de esquerdista, por favor, não mande, tá? Isso vale para as pessoas que estão prometendo coisas, já estão enviando para a nossa caixa postal. Por falar em prometendo, eu não gosto de prometer porque é sempre complicado, mas eu quero muito ir a Goiânia para conversar com a dona Leda, que ontem completou 90 anos. Ela acompanha nosso programa todos os dias, sempre ali depois do almoço. O café dela, na hora do café, depois do almoço. Então, é uma vontade minha de ir a Goiânia. Eu não dirijo, mas ou eu vou de ônibus, ou com a dona Sandra, ou vou com o Roberto, algum amigo eu irei, para dar um abraço. Assim que passar essa histeria do coronavírus, dona Leda, eu irei a Goiânia para dar um abraço na senhora, um abraço todo fraterno, e nós que saudamos o seu aniversário no IETS da madrugada, hoje reitero a satisfação, a alegria, a emoção de fazer o programa e saber que ele lhe agrada. Muito obrigado, que Deus a abençoe sempre e de modo cada vez mais intenso. Tá certo? Vamos embora? De ontem para cá, na verdade de uns dias, vários dias para cá, o Brasil se depara com uma situação estapafúrdia, que é o fato de que o STF, não satisfeito em criar leis, em propor leis, em subverter a ordem jurídica e desrespeitar as suas próprias decisões, remarcando e trazendo o tema tantas vezes que for necessário ao plenário, até que se forme a maioria que um grupo deseja, o STF tem extrapolado todas as suas atribuições e suas funções. Não reconhecer isso é um perigo e é um risco. O STF é fundamental dentro da estrutura democrática, como é o parlamento, como a imprensa. No entanto, ao longo dos últimos anos, esses grupos de poder foram sendo cooptados, invadidos e passaram a funcionar como uma espécie de câmara de eco de grupos de esquerda. A mídia nem se fala. A mídia está enxovalhada e aporcalhada e vai acabar. No entanto, o que a gente percebe por parte do Legislativo é que ele delegou o ataque ao governo federal para o Judiciário. Foi um acordo, sim, ninguém tira da minha cabeça que não foi um acordo dentro daquelas tantas reuniões entre o Toffoli e o Nhonho, porque é uma confraria de ladrões mesmo, né? Aí ele chega e disse assim: o Toffoli trabalhou com o Lula? Quer dizer que ele nunca viu os absurdos que o Lula cometia?
Alguém já teve coragem de perguntar isso para o Toffoli? Se ele nunca viu os desvios de recursos públicos do Lula? Se aquilo nunca o incomodou? O mesmo do Gilmar Mendes a gente poderia perguntar. Eu fico pasmo, estarrecido e fico preocupado porque parece que algumas perguntas não são feitas. Então, eu creio que foi um acordo. Tipo assim, vocês saem de tanto do foco, pessoal do Legislativo, porque vocês precisam do voto popular, vocês precisam enganar o eleitor a cada 4 anos. Nós não, nós somos vitalícios, nós podemos fechar o nosso acordo aqui, nós batemos e vocês só garantem o nosso lado. Porque o protagonismo que o Judiciário, que o STF vem adotando, a sua defesa da impunidade, soltar assassino do Tim Lopes, soltou desembargadores lá da Bahia envolvidos com venda de sentenças, quer dizer, a ação pró-impunidade do STF já vinha acontecendo há mais tempo. Agora, com a saída do foco um pouco do Legislativo, o STF adquiriu uma capacidade, uma ousadia e uma arrogância no enfrentamento, desrespeitando a Constituição. Logo, o STF que deveria ser o guardião da Constituição. Quem poderá defender? As pessoas clamam por intervenção, eu sou contra. Mas chega um momento em que a gente fica pensando quem poderá colocar um freio na ação destrambelhada desse vagão de insanidades que hoje compõe os 11 ministros do STF. Quem poderá? É uma coisa assustadora, é uma coisa realmente preocupante, porque já dizia Rui Barbosa que não há nenhuma ditadura pior do que a ditadura da magistratura. E é o que nós estamos vivendo na plenitude. Ou o Brasil encontra um mecanismo para dar uma travada democrática, principalmente no STF, ou para que adianta eleger um presidente? Para ver um ministro do STF, um ministro que não recebeu nenhum voto, muitas vezes que está lá apenas por compadrio, e todos eles estão lá por compadrio. Nenhum deles está lá por conhecimento jurídico. Nenhum deles está lá por capacidade de compreender e defender leis. Todos eles foram para lá por compadrio. Todos. Do Celso de Melo Decano ao Alexandre de Moraes, o mais novo. Todos foram para lá por indicação de presidentes. E nenhum deles tem, cá entre nós, os requisitos básicos para fazer parte de uma Suprema Corte. E isso é preocupante. E é sobre isso que a gente precisa se debruçar, pensar, falar e conversar. Não me agrada, volto a dizer, a ideia da ruptura institucional. Mas parece que é exatamente com esse acirramento que o STF, a composição atual do STF, busca trabalhar. Parece-me que o STF, a composição atual do STF, procura encaminhar a situação para um ponto de ruptura. Com quais interesses? Com quais objetivos? Afrontar o povo? Tirar Bolsonaro e colocar alguém mais maleável, extremamente maleável, como é o Mourão? São muitas questões que precisam ser respondidas. Mas me parece que, acima de tudo, o STF trabalha muito com a ideia de desrespeitar a sociedade e provocar o povo. Resta saber com que objetivo. E não quero nem imaginar que sejam esses que estão na minha cabeça. Vamos seguir? Rapaz, madrugadinha boa.
Vamos tomar uma água também, né? Que não. Lembrando que a partir de sábado, o IETS acontece sempre às 10 da noite. Antes a gente fazia todos os dias de meia-noite às 2, e nos sábados a gente começava às 10 e ia até às 2 da manhã também, né? Mas agora não, agora todos os dias, de segunda a segunda, às 10 da noite, tá ok? Sempre com uma pegada mais humana. É menos notícia e mais conversa. É menos massificação e massacre de informação e mais abrindo espaço para que o coração fale. Nós não cobramos superchat para que você participe, lógico que o dinheiro nunca é rejeitado, mas no IETS você não paga para ser ouvido, você não paga para ser gente. Falei antes, vou repetir aqui a caixa postal. Se você, sua empresa, tiver camiseta promocional, se você quiser mandar, só não pode ser de empresa de esquerda, né? Que aí é sacanagem, né? Mas se quiser mandar canequinha, caneca a gente usa aqui para ajudar a divulgar as empresas das pessoas que fazem parte aqui da estrutura do canal, tá ok? Vamos para as notícias? Não, vamos para a notícia antes das manchetes, né? A empresa aérea britânica Virgin Atlantic vai encerrar os contratos de trabalho da equipe brasileira nesta sexta-feira, amanhã. Lembrando que a Virgin ganhou autorização de voo para fevereiro desse ano, nunca voou e já vai embora. Vai ter uma modificação muito intensa, muito grande na questão das companhias aéreas. E é a hora do turismo interno ser fortalecido. Lá na Europa, daí fala assim, não, mas na Europa o turismo vai ser incentivado entre os países. A Europa se interliga muito por ferrovias. Aqui no Brasil, as distâncias que nós temos aqui cobrem a Europa de ponta a ponta. Então, vamos fortalecer o turismo interno, que está de bom tamanho. Olha só que interessante para você refletir, pensar e avaliar. Os estados brasileiros governados por adversários do Brasil, ou adversários do Bolsonaro, ou adversários do povo brasileiro, ou adversários dos conservadores, concentram a maior parte de casos e mortes por Covid-19. 14 unidades federadas possuem juntas 87% das mortes e 79% das infecções confirmadas pelo vírus chinês. As federações sob comando de políticos contrários ao presidente, olha só, somam juntas 295.945 ocorrências, casos. No caso das mortes, esses 14 estados contabilizam 20.370. No país, os óbitos atingiram 23 mil. É mole? No Brasil, enquanto que nesses 14 estados, né, nós tivemos aí 295 mil infectados, no Brasil todo são 374. E não são os estados mais populosos. Isso que é o mais assustador. O levantamento considera os dados até segunda-feira, certo? Os estados governados por jumentos são São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Alagoas, Paraíba, Bahia, Amapá e Pará. Será apenas acaso? Após alguns meses de calmaria devido à pandemia do novo coronavírus, Hong Kong voltou a registrar confrontos pesadíssimos ontem em decorrência de um projeto de segurança nacional proposto para a China. Vocês verão lá no Financial Times que nesta madrugada a China aprovou a nova lei para Hong Kong. A revolta foi resultado de um alerta internacional a respeito das liberdades do território. Vai acabar, Hong Kong vai acabar. Os Estados Unidos, inclusive, já estão retirando o status de comunidade de área econômica de Hong Kong. Já não é mais um território autônomo, agora é chiqueiro da China também. Só ontem foram mais de 300 pessoas presas. Acabou Hong Kong.
Vamos girar o Brasil nas manchetes, tomar uma aguinha que faz bem também, né? Correio do Povo de Porto Alegre, Operação Combate a Desvios de Recursos e Corrupção na Saúde. Começou no Rio de Janeiro, o país todo está podre. O que estes governadores, o que esses prefeitos estão roubando é uma barbaridade. Gazeta do Sul. Região vive dia tenso com prisão de prefeito e cassação de vereador. Lembrando que a região de Santa Cruz é chamada Vale do Rio Pardo. E é da cidade de Rio Pardo que o prefeito foi preso. Nessa operação, inclusive, detectada anunciada pelo Correio do Povo. Na quarta-feira, a força-tarefa da operação cumpriu 129 ordens judiciais à Operação Placebo, incluindo mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em 12 cidades gaúchas, entre elas Rio Pardo, que fica ali, que inclusive roubou de Candelária o distrito do Alvardão. 2 municípios são de São Paulo e 2 de Santa Catarina. Então são 12 cidades gaúchas, 2 cidades em São Paulo e 2 em Santa Catarina. Jornal NH, STF volta a proibir a atuação do Airbnb em Gramado. Essa do STF quer se meter em tudo, mas também a judicialização da vida nacional é uma porcaria e precisa se mudar essa cultura. Notícias do dia. Santa Catarina terá mais um dia de temperaturas negativas nesta quinta. No entanto, todas as previsões indicam que a sexta-feira também vai ser de um frio de rengue-arcusco. Gazeta do Povo, só falam, a Gazeta do Povo é de Curitiba, tá? Só falam de mortes e doenças, mas os recuperados são celebrados com festa. Essa luta eu praticamente quanto tempo eu venho falando isso? Folha de Londrina, roda de narguilé pode multiplicar casos de Covid em Andira. Andira? É Andira. Diário dos Campos, em meio à calamidade pública, a Prefeitura de Ponta Grossa decreta que compras só devem ser feitas por licitação. Tá aí. Já aqueles outros que usam aqueles outros recursos, é só para encher o dinheiro no bolso, enfiar o dinheiro no bolso. Jornal do Comércio. É o Brasil comido pela corrupção e pela roubalheira. Ministério Público Federal contesta a lei da Prefeitura do Recife sobre dispensa de licitação no combate ao coronavírus. Eles dispensam licitação para encher o bolso dos ladrão. Não é para combinar, O Fluminense, Câmara de Niterói, aprova projeto que obriga agências bancárias a fornecerem máscaras e álcool em gel. Agora aqui um assunto que eu já gravei esse vídeo faz mais de 40 dias. Às vezes dá nojo a gente falar as coisas. Folha Vitória, governo do Estado, abre licitação para compra de diárias em hotéis para profissionais da saúde. O setor critica valores oferecidos. Tudo bem, mas não tinha cabimento os governos construírem hospitais de campanha quando podiam ter montado parcerias com os hotéis. É dizer que um hotel tenha menos condições de saúde ou de infraestrutura do que um hospital de campanha é brincadeira. Agora está aí, o governo lá quer oferecer, chega a valores consensuais. É que diária de hotel não dá para roubar como dá em obra de hospital de campanha. Jornal Extra de Alagoas, Giraldo Ponciano é o nome do município. Ministério Público de Contas apronta fraude de mais de 330 mil em hospital de campanha. Vocês têm noção do que vai ser o montante roubado por conta da pandemia? Vocês já pararam para pensar que talvez desses 120, 130 bilhões que nós estamos passando para estados e municípios, uns 50 bilhões vão ser roubados, no mínimo. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês já pararam para pensar de um absurdo que é isso? Um municípiozinho, numa obra de um hospital de campanha, a roubalheira é de mais de 330 mil reais.
num hospital. Tribuna do Norte. Rio Grande do Norte fecha 8.303 vagas de emprego no mês de abril, pior resultado em 16 anos. Correio da Paraíba, conta de luz segue com bandeira verde até dezembro. Nível nacional, boa notícia, viu? O Liberal de Belém, Breves, no Marajó, é o município com maior proporção de casos de Covid-19 no Brasil. Vou colocar os óculos para ler a matéria, que é interessante. 4 cidades do Pará estão no top 15 da pesquisa EpiCovid-19, realizada pela Universidade Federal de Pelotas, e que tem o objetivo de fazer o maior estudo populacional sobre o coronavírus no Brasil. A cidade de Breves, do Marajó, lidera a lista entre as cidades com maior proporção da população com anticorpos, ou seja, que tem ou que já teve coronavírus no Brasil, com 24,8%. A região de Itabuna, Bahia já tem mais de 5 mil curados. A Bahia tinha nesta quarta-feira 9.390 casos ativos de coronavírus, dos já resolvidos 5.149 pessoas foram curadas e houve 531 mortes. Dos afetados pelo vírus, 2.234 eram profissionais da saúde. Os casos se espalharam por 263 municípios. Importante, o que coloca em dúvida a eficiência do isolamento das cidades através da suspensão do transporte intermunicipal. Esses estados, essas 14 unidades da federação, brincaram de ser estúpidos, os gestores, brincaram de ser jumentos, porque são jumentos, né? Tribuna da Bahia, vai ter mais, diz Bolsonaro ao comentar a ação da PF contra Witzel. Se for feita uma ação contra todo mundo que está roubando, olha, pode trazer aqui para o Estádio Nacional de Brasília, cabe 60 mil pessoas, pode ficar 60 mil presos ali. Se pegar todo mundo, pode contar que vai chegar a quase 1 milhão de envolvidos aí. Nós temos 5 mil municípios, quase 6 mil. Nós temos mais de 500 deputados federais, 80 e lá vai pedrada de senadores. Pouquíssimos não vão se envolver, pouquíssimos. O resto tudo vai chafurdar na lama, acreditando na impunidade. Acreditando que o clima de salve, salve, vai evitar que eles sejam pegos pelas garras da justiça. Então, quando o presidente diz que vai ter mais, ele está sendo modesto. Vai ter muito mais. Quando se fala em mais, é muito mais. Cruzeiro do Sul. Sorocaba flexibiliza e permite a abertura de parte do comércio já na segunda. Dia 1º, né? A Tribuna de Santos, retomada econômica. Baixada Santista pede que o governo do estado permita a flexibilização. Correio Popular de Campinas. Cidade e região poderão retomar o comércio. A região de Campinas poderá retomar na segunda-feira, mas com restrições do funcionamento de comércio de rua, shoppings, atividades imobiliárias, concessionárias e escritórios, sempre em horários reduzidos e com 20% da capacidade. Indústria e construção civil também podem atuar. Engraçado que aqui perto da minha casa tem uma obra, então uma escola. Olha só, a escola está construindo um prédio e a obra não parou, não tem nem planta nem nada e não passou nenhuma fiscalização aqui. Por que será, hein? Olha aí a novidade. Campo Grande News, 100 universitários, bares da região do Escobar correm risco de fechar. Ai. Atual Amazonas, reabertura do comércio em Manaus a partir do dia 1º terá setores prioritários. Total de áreas de sepultamentos recai. O estado do Maranhão, ranking. São Luís é a terceira cidade do país em condutores sob efeito de bebida alcoólica. Ai. Eu nunca entrei nessas estatísticas porque eu não dirijo, mas bebo. Estado de Minas. Governo de Minas diz que pandemia de coronavírus pode durar 2 anos. Se preparem, isso é para ganhar dinheiro. Diário do Rio Doce, de Valadares. Ipatinga define ampliação de leitos para atender pacientes com Covid-19. Tribuna de Minas. Universidade Federal de Juiz de Fora aponta que curva de casos em Juiz de Fora ainda sobe e isolamento está em queda. A fome bate, né? Aperta.
Folha da Manhã, unidade da Santa Casa, Folha da Manhã de Passos. Unidade da Santa Casa de Piuí implanta plano de contingência estadual. Triângulo Notícias, Patos de Minas, Feira do Produtor Rural será também às quartas-feiras, Diário de Uberlândia. Agora preste atenção, eu vou fazer uma aposta com vocês e só vou responder no final, tá? Juiz nega pedido para suspender funcionamento do comércio em Uberlândia. Eu vou anotar aqui para não esquecer, tá? Comércio. Vamos ver se vocês adivinham quais foram os partidos que impetraram o mandado de segurança. Vamos ver se vocês conhecem um pouco do Brasil, né? Vamos para as redes sociais. Não, depois das redes sociais dá tempo, né? São 4, 5 jornais, daí eu já peço para vocês responderem. Nesse meio tempo, você que está acompanhando aqui a pré-estreia, anote aí, diz pra gente. E por falar nisso, né? Você já deu joinha, já curtiu o nosso conteúdo, já compartilhou, já chamou seus amigos para participarem, já deu uma olhada na Guaiaca para ver como é que tá os pilas, para ver se pode dar uma contribuída no Superchat. Agora nós também já definimos a conta lá na Caixa Econômica para as pessoas depositarem, que muita gente estava pedindo. Tem gente querendo, por conta dos próprios que constituem, que constroem o Canal de Brasília, querem fazer um fundo de apoio ao Canal de Brasília. Show de bola, tudo vale a pena, certo? O Superchat está ativo, então no final das redes sociais eu quero ver quais foram as respostas que vocês deram sobre quais os partidos que entraram na justiça para que o comércio não voltasse a funcionar em Uberlândia, certo? Então, no Jornal da Cidade Online, o ministro da Justiça fala sobre o inquérito de Alexandre de Moraes, um atentado à própria democracia. Nenhuma dúvida. Justiça em Foco, Augusto Aras pede suspensão de inquérito que apura divulgação de fake news. Até tem que parar de usar esse nome. Fake news é a estrutura toda, né? De Brasília, vendas da indústria e varejo caíram mais de 30% de março para abril. Brasil sem medo, Alcolumbre quer censurar as redes sociais. Quer e vai, porque aquele gordinho é sinistro e segue as orientações dos seus chefes. Misto Brasília, movimento nos shoppings do DF surpreende no dia da reabertura. A reabertura foi ontem, a Feira dos Importados, que é o maior shopping, que é o maior centro de compras de Brasília, que é o centro de compras de Brasília mais conhecido no Brasil, continua fechado. A previsão de que abra na terça-feira de semana que vem. E aí você já sabe quais foram os partidos que pediram para que o comércio não funcionasse em Uberlândia? Quem apostou nos jumentos acertou, PT e PSOL. Tinha outra opção? Sejamos francos. Tem outra camarilha mais filha da puta do que esses dois partidos? Tem, PDT, tem outros. Mas esses dois? Como é que é? Joga um pacote de feno. Se comer é petista, se fumar é do pessoal. Essa é a realidade? Vamos passar aqui. Tomar uma água? Desculpa, tá? Tem que ser educado. El País de Montevideo, câmaras empresariais preocupadas com futura negociação salarial. El Mercurio do Chile, presidente Piñera convoca a oposição a se unir na luta para superar a crise sanitária e econômica e deixar de só reclamar. Todo notícias da Argentina, Alberto Fernandes. O dano não foi causado pela quarentena, mas sim pela pandemia. Esse cara, ele é humorista? Esse presidente da Argentina? Eu pensei que ele fosse advogado, me disseram, mas ele é humorista. Ou será que baixou o espírito da Dilma nele? Cara, se não houvesse pandemia, não haveria quarentena. Mas, havendo pandemia, a quarentena foi uma decisão estúpida que ele tomou. E está quebrando a Argentina todinha. Tá? Andina do Peru. Programa Te Cuida Peru busca evitar mais contágios em área de aglomeração. Deutsche Welle, crimes de motivação política aumentam na Alemanha. Rádio França Internacional.
Um jovem em cada 6 vai ficar desempregado por causa da pandemia, segundo a OIT. Manda conta para a China. Manda para aqueles desgraçados lá. NHK. Japão e a União Europeia concordam em criar acordo para tratamento do coronavírus. Lusa. Aviões deixam de ter lotação de passageiros reduzida a partir de junho. Os aviões das companhias aéreas que continuarem voando, né? Agência italiana de notícia, governadores pedem antecipação das eleições na Itália. Financial Times, China aprova plano para impor leis de segurança nacional em Hong Kong. E essa votação foi agora na madrugada. Washington sinaliza que o status comercial da cidade pode ser revogado. La Vanguardia, para encerrar, Nissan anuncia fechamento de sua fábrica em Barcelona. Isso implica no fim de 3 mil empregos diretos e 20 mil indiretos. STF, Agência Brasil, na STF inicia julgamento sobre bloqueio do WhatsApp por decisão judicial. A ministra Rosa Weber votou contra, ela que é a relatora. Bom, para finalizar, vamos tomar aquele chocolate quente. O Globo publicou na capa: entidades judaicas repudiam tweet, post ou mensagem de Weintraub, porque o Weintraub usou a expressão a noite dos cristais. Eu li a matéria porque eu sou descendente de judeus. Eu fui ler a matéria. Que entidades são essas? Aí, quem está lá? Liga dos Judeus Democráticos. Eu quero dar uma pequena dica para vocês, para você e para mim também, né? Toda vez que estiver em algo a palavra democrática ou democrático, é putaria de esquerda, é canalice da esquerda. A China é república democrática e popular, parece. Coreia é uma república democrática. Vocês sabem como é que era o nome da Alemanha nazista? Nazista comunista, tá? Depois do final da Segunda Guerra Mundial. DDR, Deutsche Demokratische Republik. Toda vez juízes pela democracia, advogados pela democracia, prostitutas pela democracia, traficantes pela democracia. Quando tiver a palavra democracia ou democrático junto, pode ter certeza que é covil, pode ter certeza que é rapinagem, pode ter certeza que é coisa errada, é coisa da esquerda. Porque, veja bem, é um preceito básico que a esquerda use palavras cuja prática ela não implementa. Por exemplo, a esquerda fala em liberdade de imprensa, mas nos países onde ela controla, governa e comanda, não existe liberdade de imprensa. Observe o caso do Brasil. O Brasil tem uma estrutura esquerdista entranhada no Congresso, na mídia, no Judiciário. E eles odeiam liberdade de imprensa. É inerente à esquerda ser contra a liberdade de imprensa, ser contra a tolerância religiosa, ser contra a pluralidade de ideias. Porque observem, não que a palavra democracia, democrático seja uma palavra de esquerda, mas eles se assenhoram, eles roubam, eles usurpam culturalmente palavras, expressões e situações. Eu já falei aqui da história do arco-íris, que os movimentos LGBT usam e que é uma afronta contra os cristãos. Ninguém da esquerda merece qualquer tipo de consideração.
E é importante que a gente tenha clareza do que eles são e o risco que eles representam. Porque eles são, no mais das vezes, pérfidos, eles são camaleônicos, eles se adaptam, eles não têm problema em dissimular, porque eles atuam de uma forma perversamente maligna. Então eles usurpam a palavra democrática, a palavra democracia, para apenas esconder o verdadeiro objetivo tirânico que os move. Quantas repúblicas democráticas tirânicas há pelo mundo? É só observar. República popular. O que tem de popular? Ah, a China é o país que abomina a corrupção. Aqui, a China, você sendo do partido, você pode ser corrupto. Quem não pode ser, se for pego, é o povo. Mas quem vai, sabe bem como é difícil e que tudo é feito na base da corrupção na China. Como é em Cuba. Cuba é um paraíso da corrupção. Teve uma amiga minha que estudou em Cuba, que fez, eu sempre digo, foi ela quem me disse que o curso de medicina qualifica a pessoa para ser um excepcional enfermeiro. Como ela era branca, ela entrava nos hotéis para roubar papel higiênico, porque para o cubano, para um universitário que ia fazer o curso lá, isso era uma irrealidade. Então ela entrava nos hotéis, como ela é bem apessoada, ela entrava nos hotéis para roubar, ou seja, o regime comunista de Cuba forçava as pessoas a serem ladras, porque ela não tinha nem como, sabe, pro asseio íntimo dela, ela não tinha papel higiênico. Esse é o modelo que a esquerda apregoa. E ela faz a cooptação de termos, expressões e situações para iludir incautos. Então, os judeus democráticos são judeus de esquerda, que talvez nem conheçam a história da Noite dos Cristais, provavelmente não conheçam. Vamos ter muito cuidado com a forma como a esquerda manipula a informação, porque isso ajudará a que a gente não caia em tantas armadilhas e ciladas que a mídia cria. Portanto, toda vez que você vê juízes pela democracia, advogados democráticos, judeus, Liga Democrática Judaica, Liga Árabe Democrática, tenha cuidado. É apenas fachada. Lembre-se, os grupos de esquerda são cínicos, falsos e hábeis atores e jumentos camaleônicos. Assustador. Mas é isso. Vamos chegando ao final do nosso Na Hora do Café desta manhã, dia 28. Nós vamos nos organizando, trabalhando cada vez mais, porque nós vamos continuar teimosamente defendendo o Brasil dos brasileiros contra os jumentos esquerdistas. Tenhamos todos um bom e abençoado dia e até amanhã.